Olá, hoje a gente vai aprender como que fazemos revalidação de páginas estáticas aqui no Next. Com o Next a gente consegue gerar, né, no momento de build, então no momento que está sendo montado a aplicação lá no servidor, ele monta tudo de maneira estática. Então, quando o usuário ele já recebe a página pronta que já foi buildada lá pelo servidor, o que torna tudo muito mais rápido. Só que aqui a gente tem um clássico exemplo de um blog em que se tudo foi feito, gerado estaticamente e enviado para o usuário, e se eu criar uma nova publicação ou então adicionar um novo autor, como é que vai atualizar a página? Se ele foi gerado estático, né? Ele não é... Quando ele é estático, ele não faz uma não puxa novos dados a cada vez que eu atualizo a página. Então, toda vez que eu atualizo a página, eu recebo exatamente a mesma página que eu tinha antes, o mesmo HTML que eu tinha antes, porque ele é estático. Então, a verdade é que se eu criar uma nova publicação aqui, não vai aparecer ela, porque essa página ela foi gerada estaticamente. Então esse é o problema. E a gente resolve isso de uma maneira muito legal. Para esse blog aqui, a gente está utilizando um CMS para agilizar aqui a questão de adicionar uma publicação nova, editar e tudo mais. E tá super simples, né? A implementação só tem aqui essas duas coisas. E nós estamos utilizando o Sanity. Então eu posso acessar ele aqui escrevendo /studio. E eu vou ter acesso aqui ao CMS. E vou poder criar uma publicação nova, né? Por exemplo. Eu já até criei um aqui, ó, Next13, eu acabei de criar e veja que não está aparecendo aqui. Exatamente porque eu preciso fazer a revalidação. Se eu fizer novamente um build da aplicação, aí ele vai voltar a aparecer. Ou se eu abrir também ambiente de desenvolvimento, ele vai aparecer, porque o ambiente de desenvolvimento, toda vez que você atualiza a página, ele faz do zero, né? Ele remonta tudo. Então ele acaba aparecendo. Vou excluir ele aqui, porque senão ele vai acabar aparecendo depois. Vamos lá. Beleza. Agora a gente só tem esses dois posts realmente. Vamos dar uma analisada aqui no código. Essa aqui é a nossa página do blog, a nossa página main. Veja que a gente está utilizando o Next13 com a pasta app. Então isso tem uma diferençazinha, né? E aí, aqui na pasta app, no caso, nossa rota barra. Se a gente for ver aqui, a gente realmente está na rota barra, né? A gente está gerando os posts e os autores. A gente está pegando eles através dessas funções aqui, que basicamente só faz o fetch lá para o nosso CMS e pega os posts. O importante é, quando eu dou um npm run build, que eu dei aqui antes, veja que ele gera aqui, ó, a rota barra como estática. Ó, essa bolinha aqui indica que é uma página estática. Então, isso significa que esse fetch aqui ele não será refeito quando a pessoa atualizar a página. Eu preciso fazer uma revalidação. Então, tem algumas formas que eu posso utilizar para revalidar. Uma das formas é utilizar isso aqui, ó, que está comentado. Se eu exportar essa constante revalidate 30, isso significa que essa página inteira será revalidada a cada 30 segundos. Isso significa que passou 30 segundos, vai fazer esse fetch aqui novamente? Não exatamente, tá? Quando passar 30 segundos, significa que a próxima pessoa que entrar no site, que acessar essa rota, ela irá fazer com que esse fetch aconteça. Então ela vai disparar esse fetch e aí ela vai receber, caso tenha atualização, vai receber uma página atualizada. Só que após 30 segundos, não significa que de imediato já vai fazer esse fetch, só quando um usuário realmente entrar. Então pode passar uma semana, um mês, se ninguém nunca entrar na página, esse fetch aqui ele nunca vai ser chamado novamente. E aí tem outras formas também da gente fazer, vamos dizer que eu quisesse que os posts fossem atualizados a cada 30 segundos e o autor a cada 60 segundos. Aí a gente poderia construir a nossa função de fetch para que ela acontecesse assim. Vejam só. Eu vou colocar aqui API alguma coisa. Esse daqui é o URL, né, que eu quero fazer o fetch. E eu faço vírgula, abro um objeto, porque aqui a gente vai abrir as opções que a gente pode mandar para esse fetch.
E aí, abrindo o escopo de configurações do FET, a gente escreve next e aí coloca as configurações do next que a gente quer que tenha. No nosso caso, a gente vai querer o revalidate. E aqui é igual o export const revalidate igual a 60, por exemplo. Isso aqui vai fazer com que a página inteira revalide a cada 60 segundos. E isso aqui eu posso colocar o 60 e falar que esse fetch específico vai ser revalidado a cada 60 segundos. Então, dessa forma eu consigo fazer um tempo específico para cada chamada. Então eu poderia botar um para os autores e botar um para os posts. No nosso caso, a gente tem um blog e eu quero que a página seja revalidada assim que eu fizer uma publicação nova ou assim que eu adicionar um autor novo, ou editar uma página, editar uma foto aqui. Então, qualquer mudança que eu fizer no meu blog, eu quero que reflita na página aqui de imediato. Não precise ficar esperando 30 segundos ou então fazer revalidações sem saber se realmente houve uma mudança. Então eu quero que seja realmente de imediato. Isso a gente consegue fazer com um revalidate on demand, tá? Isso aí é uma coisa que a gente tem no Next 13, que é muito, muito bom, muito poderoso, e a gente vai implementar ele aqui. Para implementar o revalidate on demand, a gente consegue fazer utilizando duas formas, com o revalidate path ou revalidate tag. No nosso caso, a gente só tem uma página e está bem simples, então a gente vai usar o revalidate path porque ele é mais direto. Eu tenho o revalidate tag, que ele dá um controle maior, mas aí é bom quando você tem mais chamadas, quando você tem mais fetches, né? Você consegue organizar direitinho. Mas a implementação é bem parecida, então você entendendo o path, você vai entender o tag, caso você necessite, dê uma olhada aí na documentação. Então, para isso, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai em app, na pasta app, a gente vai na pasta API, que é onde roda nossas funções de servidor, né? E vamos criar uma pasta revalidate, que aí seria a nossa rota na revalidate lá. E vamos criar o nosso route.ts, tá? Então, a gente vai exportar uma função assíncrona, que é do tipo get. A gente vai receber uma request, que é do tipo next request. Então já importou aqui, né? A gente vai ter um path a ser revalidado, que vai ser igual ao nosso request.nextURL.searchParams, que aí a gente vai pegar o parâmetro pela URL, né, que vai ser mandado, .get. E aí nós vamos ter acho que um parâmetro chamado path, que aí a gente manda assim na URL, né? E isso é importar a função revalidatePath. A gente vai mandar esse path bem aqui e vamos retornar um next response. Aí já importou aqui o next response, né? Só para retornar o nosso servidor, revalidate true. E vamos passar também a data, só para ver quando que foi revalidado, né? A gente pode passar aqui o que foi revalidado, né? O post, um monte de coisa. Aqui ele está reclamando o seguinte, né? Isso aqui pode ser string ou null. Isso aí são verificações que a gente tem que fazer. Só com isso aqui já é suficiente para funcionar a revalidação, mas a gente tem que ver se está funcionando, né? Se não tiver um path, aí a gente vai retornar um next response.json e a gente vai colocar revalidate false e vamos colocar um message path not found. Aí veja que ele já parou de reclamar aqui. A gente também poderia fazer camadas de segurança, né? Colocar aqui um token de autenticação. Isso aí são coisas que a gente tem que lidar. Mas aí, a depender da forma como você está criando esse blog, vai ser diferente, né? Então, eu não vou criar aqui essa camada. Mas beleza, que já é para estar funcionando, né? Só que quando que
essa API vai ser chamada, né? Primeiramente vamos fazer de maneira manual. Vou colocar aqui o npm OneBuild. Veja que eu não fiz nenhuma mudança, né? Realmente aqui na minha página, fiz apenas no back-end, né? No nosso projeto, que front-end está totalmente igual. Ele vai ser gerado essa página aqui estaticamente. Então, quando eu criar uma publicação nova, ou então fizer uma edição, não vai mudar, né? Eu vou aqui para o meu servidor, eu vou colocar um npm start. Aí, vou atualizar aqui também. Aqui eu já estou com as minhas publicações. Vou criar uma publicação nova. Então, uma publicação de teste. Escolher aqui um autor. Publicado hoje. Não vou colocar muita coisa, só para testar, né? Aí, se eu atualizar aqui a página, não vai aparecer nada, porque eu ainda não estou chamando a revalidação, né? Mas olhem, não apareceu nada. Então vamos testar manualmente. A gente vai colocar localhost 3000 barra API barra revalidate interrogação. Aí o parâmetro que a gente disse que ia passar, o path, é igual a... Aí é o nosso caminho de validação, né? No caso vai ser a barra, que é a nossa rota raiz. Ó, veja só, deu um true. Ele botou a data todo estranho, né? Eu poderia melhorar isso aqui passando um ponto local string Peter BR. Acredito que seja assim. Vamos ver, né? Mas aí a gente só testa, vai ver isso quando fazer o build novamente. Mas deu revalidate true. Então quando eu atualizar aqui, ó, demorou um pouquinho, mas apareceu. Ele revalidou. E pegamos a nossa nova publicação. Então está funcionando. Só que eu preciso que seja dinâmico, né? A pessoa não vai acessar essa rota aqui para revalidar as publicações, né? Isso aqui ele tem essa URL, na verdade, essa função de back-end ela tem que ser chamada quando alguma coisa acontecer. Então, isso aí vai depender muito da forma como você está criando o seu blog. Você tem diversas formas. Por exemplo, o Sanity.io ele tem webhooks. E aí, lá na própria plataforma do Sanity, a gente configura um webhook para que quando seja atualizada uma publicação, quando seja publicada alguma coisa, ele pode disparar uma chamada para uma URL, aí seria essa URL aqui, passando algum parâmetro. E aqui seria o nosso parâmetro. Então essa é uma das formas. No caso do Sanity.io, eu gosto de publicar, eu gosto de fazer essa validação com o botãozinho aqui. Então quando eu clicar aqui no botão de publicar, eu quero que atualize tudo sozinho. Então muito bom dessa forma, né? Então vamos lá, como que a gente faz isso? A gente tem que criar uma função. Aqui estão ficando as minhas funções do Sanity, então eu vou criar aqui. Eu vou colocar publish improved.ts, ele é uma função. E lá no arquivo do sanity.config, a gente consegue vir em document. E aqui a gente consegue criar algumas coisas. A gente tem as actions. Na verdade, ele não recebe um objeto, ele vai receber já direto uma função. Nessa função a gente consegue pegar o que está rodando nela, né? E aí a gente pode fazer um prev.map. Vou chamar essa daqui de original action, seria a ação original que está rodando, né? E vou fazer um switch case aqui nessa original action, pegando o action que tem dentro dela. Então esse action ele pode ser aqui delete, publish. Então eu vou pegar o publish, case publish return. Aí eu vou pegar a minha função que eu tenho aqui, publish improved,
Só que eu tenho que criar essa função, né? Então vamos começar a criar ela aqui. Então vamos lá. Expert default function, eu vou chamar ela de publish improved, né? E aí ele vai receber um original action. Vou deixar ele como N agora. Vou colocar aqui const beta action, que vai receber props. Vai ser N também essas props. E vamos ter um const original action, que é igual, ou original action não, original result, ele é igual ao nosso original action passando as props. Isso aqui é uma coisa que vocês pegam da documentação do Sanity, então é bem direto, tem que fazer igual, e aí aqui a gente vai retornar o que o nosso original result faria, e podemos criar uma função de onHandle, que é uma função assíncrona. E nessa função assíncrona a gente chega no original result e diz para ele executar o onHandle. A partir daqui a gente consegue tudo que está antes, se você quiser que seja executado antes da ação original. Então, cliquei em publicar. Antes dele fazer o que ele faria normalmente na ação de clique em publicar, ele vai rodar tudo que está aqui acima. E temos o que vai acontecer depois da ação normal de publicar. Então, eu quero depois, né? Depois que seja publicado as minhas coisas, aí eu quero que rode tudo. Esse return aqui, na verdade, é um objeto, tá? Beleza, por isso que ele não estava entrando, né? E original result, vamos ver aqui o que foi que eu escrevi de errado. Const, tá, isso tudo aqui tem que estar dentro dessa função action. Beleza, agora está tudo certinho. Então eu não quero que nada aconteça antes do resultado original, só quero coisas depois. Então eu consigo pegar aqui no draft as minhas... Na minha props.draft, tudo que tem relacionado ao meu post, tá? E aí eu conseguiria revalidar o post específico, atualizar um monte de coisa. Só que no nosso caso, eu estou só mostrando aqui para vocês entenderem, mas no nosso caso, eu nem tenho ainda, né? A página do post. Isso aí a gente vai fazer quando a gente estiver construindo o vídeo aqui, que será logo, eu vou lançar esse vídeo de construir o blog inteiro. Então eu quero aqui só mostrar como revalidar uma página mesmo, que aí vocês podem reaplicar isso para qualquer CMS que vocês estiverem utilizando, ou se vocês tiverem um banco de dados próprio mesmo, que vocês construam o seu blog ou qualquer site do tipo. No caso, eu quero que depois que seja clicado, depois que seja publicado qualquer coisa aqui, um post, um autor, eu quero que revalide a nossa rota raiz, no caso, né? Então, para isso, eu vou colocar um set timeout. Por quê? Porque eu quero que demore uns segundinhos aqui, depois que eu clicar no botão, só para garantir que não vai dar nenhum erro. Mas isso aqui é só uma garantia mesmo. Vou colocar um set timeout. E aí eu vou colocar um await. Nossa função é assíncrona, né? Então, await fetch. E aí eu vou fazer o fetch na minha rota principal, né? Então, barra API, barra revalidate, tem que ser entre aspas isso aqui, interrogação, pet, que foi como a gente tinha definido lá, né? Barra. Então, isso aqui, o que está acontecendo, né? Ele está dizendo o seguinte, vamos lá. Eu tenho que retornar, antes que eu esqueça, beta action. O que está acontecendo? A gente recebe a ação original do próprio Sanity e a gente cria uma ação melhor. Então aqui a gente tem uma função
que está criando uma ação melhor, né? Tá construindo uma coisa a mais. E estou retornando aqui essa função. Então, primeiramente a gente recebe as props que vêm da original action e a gente retorna o que tivesse que acontecer na original action com uma função também que vai fazer realmente a chamada do original action e vai fazer o nosso plus, né, o que a gente tiver a mais. Então, tudo que a gente tiver daqui para baixo é o a mais que a gente quer. O a mais que a gente quer é que revalide a rota home. Então, a partir daqui é só a gente testar, né, se está funcionando. Na verdade, a gente tem que, já esquecendo, né, continuar isso aqui. Vou retornar, então, a nossa função, que é a publish improved, e vai passar, né, ela recebe a original action para poder fazer. Então, isso é caso haja publicação, caso haja delete, né, tem que mover, vamos passar também. Caso seja despublicado também. E caso... beleza, aqui eu posso então mandar um default. E no default a gente faz o original action normal, sem a nossa função. Porque caso não seja uma dessas outras coisas, o Serenity ele tem várias ações, né? E aí, caso não seja nenhuma dessas três, pode executar a ação normal que você tenta executar. Beleza, agora ele já parou de reclamar. Vamos rodar aqui o npm run build para simular realmente como se a gente estivesse em um deploy, né? Já está no servidor, já está rodando, já tem acesso aí para os usuários. Então, novamente, né, a gente primeiramente criou essa rota aqui de back-end do Next, em que ela faz essa revalidação e nós temos a ação, a chamada dessa revalidação através do botão aqui de publicar, ou delete, ou o despublicar. E estou passando para o Sanity resolver isso, né? Fazer essa chamada. O nosso blog, a página raiz, ela é estática. E não fiz nenhuma mudança no back-end, né? Ou no front-end, não fiz nenhuma mudança no front-end. Então, vamos lá, vamos atualizar aqui. Atualizar aqui. Temos aqui esses 3 posts. Vamos lá. Ele não atualizou não. O teste deu uma bugadinha aqui, né? Mas beleza, vamos lá. Vamos criar um novo post. Vamos chamar de teste 2. Vou colocar um autor aqui. Ah, não, entendi porque que não mudou lá. É porque eu estou rodando o desenvolvimento. Tem que rodar o buildado. Beleza? Agora sim. Beleza. Ele veio com o meu draft aqui. Tá. Vou adicionar um autor. E tá bom, acho que isso já é suficiente para ele não bugar. Porque esses campos aqui, o ideal é que seja tudo obrigatório, né? E eu não estou fazendo validação desses campos aqui. Mas vou publicar, teste 2. Aí se a gente for no servidor, eu não coloquei, era para eu ter colocado um log aqui para a gente ver, né? Vou colocar aqui, mas aí no momento que eu atualizar aqui, eu pedi para ele, pronto, aqui ó, teste 2. Inclusive eu coloquei um set timeout e eu esqueci de colocar o tempo, né? Então não está acontecendo nada no fim das contas. Aqui set timeout eu tinha que colocar 3 segundos, né, por exemplo. Mas veja que ele funcionou tranquilo, né? Mas então é isso, está pronto aqui a nossa validação. E esse aqui você consegue utilizar para qualquer tipo de site. Você pode fazer verificações aqui. Por exemplo, a gente pode receber, se fosse no Sanity ainda, né, a gente poderia receber um type. E aí, se fosse uma atualização do tipo autor e eu tivesse uma página de autor, então eu teria que também fazer um fetch para um /autos. Então, e aí eu poderia fazer toda essa verificação com condições, né?
E dessa forma a gente constrói. Então o importante mesmo de entender é isso aqui, que o Next ele tem esse revalidate path, que ele vem do Next Cache. Ele também tem um revalidate tag, que vocês podem estar olhando aí na documentação. Também é fácil de usar, mas para o nosso caso aqui o revalidate path ele funcionou perfeitamente. Então é isso, pessoal. Agradeço que vocês tenham assistido o vídeo inteiro. Peço que se inscrevam aí no canal, deem uma curtida aqui nesse vídeo, compartilhem se puderem. E principalmente fiquem de olho aí, ativem o sininho aí para receber a notificação. Fiquem de olho porque logo logo eu vou lançar um vídeo, na verdade vários vídeos, mas eu vou começar por um vídeo construindo uma aplicação completa de um blog utilizando o Sanity e o Next. Então a gente vai ir do início ao fim construindo o blog inteiro. Vamos construir os componentes, vamos fazer validações, vamos gerar páginas estáticas para ficar o mais performático possível, vamos fazer até questões de camadas de segurança, autentificação, ter certeza, né, que a pessoa que está acessando tem a devida permissão para estar fazendo essas validações e muito mais, né? A gente vai começar com esse foco aí no Next e o Sanity, mas vamos ter vídeos de aplicações completas em diversas tecnologias e podem comentar aí também qualquer ideia que vocês tiverem de desenvolvimento que a gente bota aqui para desenvolver, faz o vídeo completo, a gente também pode fazer live e qualquer coisa é só entrar em contato. Estou disponível aí. Valeu, galera.